Morte incidental de um mito sul-americano. Parte 2. 3. Está muito difícil manter as tropas aquarteladas. Você não é bem aceito por certos setores que vivem lembrando de episódios do passado em que seu nome esteve ligado à malversação do dinheiro público. Contudo, asseguro que se você garantir que os oficiais de alta patente terão reajustes em seus soldos pela inflação integral e que os praças, de alguma forma, também não ficaram à míngua, eu posso sozinho contornar tudo isso. Vilas quedou a cabeça em sentido afirmativo. O ministro do Exército fez o sinal da cruz e se afastou. O dia era triste e a multidão deixava isso claro pelas ruas. Assunção era amado e idolatrado pelos humildes e miseráveis. Por onde se passava, escutava-se um choro incessante. De forma estrondosa ou miúda, espalhafatosa ou contida, as pessoas demonstravam seu sentido de perda. Não raro, alguém perguntava: o que será de nós? Essa indagação retratava que a tristeza profunda por parte dos menos favorecidos adivinha não apenas do sentido de perda, mas também da incerteza sobre os rumos da nação. Todos sabiam que Héctor Vilas não fedia nem cheirava, que era um presidente fraco, do tipo que leva a situação com a barriga e varre o que está errado para debaixo do tapete. Mas manteria ele as incríveis conquistas sociais implementadas por Assunção? A dúvida afligia a todos aqueles que recebiam o salário cidadania. Por isso a exacerbação do sentimento de orfandade. O sol começava a se pôr. Pelo protocolo estabelecido, era aquele o momento de cerrar o caixão e levar o corpo para sua última morada. Cada um dos familiares se despediu com um beijo. Os civis em posição de respeito. Os militares prestavam continência. O povo aplaudia compulsivamente enquanto espontaneamente cantavam o hino nacional. Prestes a fechar o caixão, o corpo se mexeu. Aterrorizados, os que estavam à volta se puseram a gritar. Militares e civis, sem compreender o fato, ficaram atônitos. Inusitadamente, o presidente Assunção abriu os olhos e se ergueu, tão assustado quanto todos aqueles que estavam à sua volta. Seguiu-se gritaria, correria, desmaios e muita confusão. Houve até militar que se borrou. Assunção, ao se dar conta de sua situação, não quis crer. Compreendendo o quadro irreal em que estava inserido, coube a ele mesmo pedir calma a todos, assegurando que estava tudo bem. Os familiares foram os primeiros a se aproximar. O abraçaram e o beijaram de todas as formas possíveis. Os demais ainda assistiam à cena pávidos. Assunção saiu do caixão amparados pelos familiares. Não distribuía nem sorrisos nem acenos. Sua expressão era séria, e sua maior preocupação era com a ordem. Aos críticos e céticos que assistiam tudo pela televisão, ficou patente que aquela tinha sido a maior encenação de todas e agora, definitivamente, aquele seria um país de micos. Houve quem disse: mais um diagnóstico preciso de nossa confiável medicina. Sua Excelência, o presidente Assunção solicitou um microfone. Às pressas arrumaram um equipamento cedido por uma emissora que cobria o velório. Todos passaram a aguardar um de seus discursos intermináveis, na intenção de imortalizar literalmente aquele momento, quando foram novamente surpreendidos pelo pronunciamento das seguintes palavras: agradeço muito a presença de todos. Peço-lhes que se dirijam com ordem às suas casas, porque amanhã é dia de trabalho. Ao se livrar do microfone, foi cercado por seus leais assessores. Os militares queriam levá-lo de volta ao hospital de base da aeronáutica. Os civis retrucaram ao sugerir que dessa vez Sua Excelência deveria ser examinado por médicos competentes. O tumulto estava para se instaurar quando o presidente Assunção, de modo enérgico, exigiu a compostura de todos e respondeu que iria para sua residência oficial, porque se sentia muito bem disposto, com toda a energia e vitalidade. Ao ser perguntado o que vira do outro lado, Assunção respondeu: um breu só. No dia seguinte, antes das 6 da manhã, Assunção adentrava ao Palácio Presidencial. Foi saudado pelos sentinelas e mais ninguém, dado o adiantado da hora. Foi para o seu gabinete e fez questão de arrancar o painel com a gravura de Tupac Amaru, que ostentava na parede atrás de sua mesa. Em seu gabinete permaneceu, revisando relatórios de gastos de custeio. Uma breve análise e o presidente percebeu que as informações apresentadas eram precárias e estavam muito defasadas. Quis ligar para o setor responsável pela contabilidade pública, mas resolveu aguardar o início do expediente daquela repartição, às 8 horas. Minutos após as 8 horas, ligou para o setor de contabilidade pública e ninguém atendeu.
Ao longo de 1 hora e meia tentou mais 4 vezes sem obter resposta. Imaginando algum problema com o ramal, resolveu se deslocar até aquele setor para obter as informações que precisava. Ao chegar lá, constatou que as portas ainda estavam fechadas. Abismado, resolveu percorrer os corredores do palácio que abrigavam outros setores e se deu conta que aquela situação se repetia. Quase 10 horas da manhã e a maioria das repartições permaneciam fechadas. As que estavam abertas tinham apenas 1 ou 2 funcionários. Assunção achou por bem entrar em uma das repartições abertas. Já passavam das 10 horas e apenas 2 funcionários estavam presentes. Ao se perceberem da presença do presidente, se ergueram e o saudaram com palmas, fazendo certa referência à sua imortalidade. Um tanto encabulado com aquela reação, Assunção solicitou que parassem com aquilo. Solicitou as folhas de ponto da repartição e se deu conta que deveriam ter 17 pessoas trabalhando no local. Devolvendo as folhas de ponto, determinou: cortem o ponto dos ausentes. Aqueles que vierem, mande-os de volta para casa. Isso vale também para o senhor chefe. Os 2 funcionários olharam para o presidente estarrecidos frente àquela postura até então inédita. Assunção foi de repartição em repartição tomando o mesmo procedimento. Ao findar o seu itinerário, por volta das 11 da manhã, constatou que apenas 30% dos funcionários haviam comparecido para aquela jornada de trabalho. Em função disso, sua determinação foi que a partir do dia seguinte, todas as folhas de ponto às 8 horas e 15 minutos deveriam ser remetidas ao gabinete presidencial e às 8 horas e 30 minutos, para aqueles que não tivessem assinado a folha de ponto, o dia seria cortado. Pouco antes do meio-dia, Assunção conseguiu chegar ao setor de compatibilidade pública e pegou seus funcionários já saindo para o almoço. Antes que pudesse ser saudado pelo seu feito inusitado de voltar da morte, esbravejou: ninguém trabalha aqui, chegam depois das 11 e vão almoçar 10 para o meio-dia. Isso é um absurdo. Desde as 8 horas da manhã meu trabalho não flui porque estou na dependência de informações desse setor. Sem saber como lidar com a situação, os funcionários ficaram postados em parte pela ação inusitada, em parte no aguardo da demanda. Eu preciso dos dados consolidados das despesas de custeio desse ano e do ano passado. Os relatórios que possuo estão com defasagem de 3 anos. Preciso disso para hoje. Assunção já dava as costas para retornar ao seu gabinete quando foi surpreendido com a seguinte resposta: Excelência, não temos tais informações. A contabilidade pública não é processada há 2 anos. Assunção deu um pulo. Ao virar seus olhos, flamejava: mas o que se faz aqui? É que temos pouco pessoal, Excelência. Muita gente de férias e licença médica. Com absoluta calma, Assunção atravessou a sala e pegou a relação de folhas de ponto. Constatou que 21 funcionários estavam ausentes. Prontamente apresentou sua solução salomônica. Senhor chefe do setor de contabilidade pública, entre em contato com esses 21 funcionários ausentes e diga que se a consolidação das despesas de custeio dos 2 anos passados e desse ano, de modo parcial, não estiverem na minha mesa até às 8 horas da próxima segunda-feira, estão todos na rua. Inclusive o senhor. Assunção deu as costas, afastava-se quando ouviu. Mas, presidente, é um tempo muito curto. Sem se virar, permanecendo em sua marcha, Sua Excelência respondeu: então virem à noite trabalhando. A notícia se espalhou e o Palácio Presidencial entrou em polvorosa. Em 10 anos de governança, nunca se tivera notícia de uma ameaça do presidente Assunção naquele tom, exigindo horário de funcionário e produtividade com a ameaça de demissão. Para aquela tarde, a agenda presidencial informava uma reunião com centrais sindicais ciceroneadas por Juarez Suazo. Levariam à Assunção o seu descontentamento pelo fato do vice-presidente ter sido alijado de sua legítima sucessão. Sabedor disso e da consequente chatice de escutar uma ladinha de argumentos rancorosos e absolutamente despropositados, o presidente simplesmente desmarcou a reunião. Em seu lugar, solicitou a presença do embaixador norte-americano. Juarez Suazo e seus correligionários, a maioria deles grevistas profissionais, ignoraram o aviso. Na hora marcada, compareceram ao gabinete presidencial. Após certa pressão, receberam a vaga promessa que o presidente Assunção os receberia, mas no fim do dia, qual foi a surpresa desses ao notarem a chegada do embaixador norte-americano, tendo a sua entrada no gabinete presidencial prontamente franqueada. Perplexos ficaram ao perceberem que tinham sido preteridos pelo presidente em função de uma reunião com o representante do país
que ele mesmo denominava de o rei da vilania. Tão logo as portas do gabinete se abriram, o presidente Assunção levantou de sua mesa para receber o embaixador norte-americano com um largo sorriso. O embaixador, ao adentrar no gabinete, trazia no semblante toda a sua perplexidade. Sem saber o real motivo do convite, mas com uma séria desconfiança, tratou de se adiantar. Excelência, sabemos o quão espinhosa é a relação dos nossos países nos últimos anos e a declaração do senador republicano ontem sobre a farsa de sua morte não ajudou em nada, mas eu posso assegurar que Assunção não se aguentou e soltou uma gargalhada estrondosa. Senhor embaixador, a situação foi no mínimo inusitada, mas não o chamei por causa disso. O propósito dessa reunião é outro. Eu quero aparar as arestas da nossa relação um tanto quanto desgastada após a estatização de 2 companhias norte-americanas de extração de gás. Aquele foi um gesto um tanto quanto impensado. Não temos o know-how nem a capacidade de investimento de vocês. Não por acaso que nossa capacidade de extração caiu pela metade. Por isso eu quero restabelecer a concessão nos mesmos moldes do contrato firmado com o governo anterior e um adicional de 10 anos no prazo inicialmente estabelecido para compensar o mal-entendido. Se o embaixador norte-americano ficara surpreso ao ser convidado para uma audiência no Palácio Presidencial, após ouvir aquela proposta estava estupefato. Seu queixo caíra. Assunção prosseguiu. Quero saber se o senhor pode colaborar comigo para me ajudar a reverter essa situação, a péssima imagem que nosso país tem frente aos investidores internacionais. Saliento ainda que é meu compromisso iniciar uma série de reformas para favorecer a vinda de investidores internacionais, com a livre mobilidade de capitais, flexibilização da legislação trabalhista, além de acabar com os gatilhos automáticos de reajuste de salários responsáveis por encarecer tanto nossa mão de obra, que sabemos não é das mais qualificadas. O embaixador norte-americano não possuía as palavras, apenas acenava a cabeça em concordância. Entusiasmado, o presidente Assunção prosseguiu. Eu quero contar com o máximo de investidores internacionais possíveis para tornar esse país competitivo frente ao mercado internacional. Por isso, estou disposto a estabelecer sólidas e amigáveis relações com Washington. Posso contar com o senhor? O embaixador norte-americano respondeu que sim. Assunção, na despedida, lhe deu um caloroso aperto de mão. Antes de sair, o embaixador lhe surpreendeu com a seguinte pergunta: como é do outro lado? O senhor viu alguma coisa? A resposta de Assunção o deixou aterrorizado. Não vi nada. É um breu só. Ao perceber que Juarez Suazo e seus companheiros ainda estavam lá, ficou desanimado. Contudo, não os recebeu naquele instante. Proporcionou ainda uma espera superior a 2 horas. Ao serem recebidos, Assunção estampava uma expressão sisuda, nada convidativa. De modo seco e irônico indagou: estão sem serviço? A animosidade ficou latente. Suazo iniciou um discurso sobre a forma que os sindicatos, uma base fundamental de apoio daquele governo, haviam sido alijados da sucessão temporária e a melhor forma de reverter aquela situação seria contemplar a classe trabalhadora com o reajuste linear dos salários pela taxa de inflação. Assunção, conhecido por suas respostas retóricas e evasivas, foi direto: não. Surpreendidos, os sindicalistas começaram a apelar para o alto de custo de vida. A resposta de Assunção surpreendeu ainda mais a todos. O custo de vida é alto porque nossa mão de obra é cara, despreparada e ineficiente. Vocês só terão aumento quando conseguirem ganho real de produtividade. Por falar nisso, saiam daqui que eu tenho mais o que fazer. O grito do presidente enxotou-os do gabinete para que na sequência batesse a porta, em meio às acusações de traidor, e que não conseguiria se manter no poder sem o apoio dos sindicatos. Ainda escutou: por que não volta para o inferno? Dessa frase Assunção achou graça. Fim da parte 2.